Olá, bem-vinda a mais um capítulo da disciplina Corpo, Movimento e Arte na Educação de Crianças. Neste capítulo, nós vamos falar um pouco sobre a arte na educação de criança. Vou ler para vocês uma citação de Osteto, diz muito sobre a arte. É o convite da arte que chega, chamando ao ensaio de novos ares, ao dar-se conta do olhar, do ato de contemplar uma pintura, de entrar na dança, arriscando passos, de fazer e experimentar, sentir a sensação do caos, da frustração, do erro e também a satisfação da realização, do acerto. Arte é isto, totalidade. Então esta citação da Osteto nos faz refletir sobre a importância da arte dentro dessa linguagem da infância. Então, como é importante isso? E é o que nós vamos ver a seguir. A arte tem um papel de extrema importância no processo do ensino-aprendizagem, pois por meio dela são incorporados valores, expressões, movimento, linguagem e o conhecimento de mundo. O objetivo da arte. Segundo Atocheto e Felisberto, o objetivo da arte é promover uma educação humanizadora e transformadora, construindo formadores de opiniões. Para que isso aconteça, é necessário trabalhar atividades planejadas, estimulantes e significativas, respeitando cada faixa etária. O professor. Qual o papel do professor dentro dessa disciplina arte? O professor, ele deve ser o mediador e o estimulador de práticas artísticas. Porém, apesar dessa disciplina ela já fazer parte do currículo há muito tempo, por vários anos e por muito tempo também, principalmente na pedagogia tradicional, ela era vista apenas como recreação. Ah, não tem nada que fazer, hoje vou dar um trabalho de arte para o meu aluno. Sem pensar nessa concepção de estética e da ética. Então isso foi se transformando com o decorrer do tempo. Porém, ainda muitos profissionais não se sentem preparados para trabalhar isso. Então, isso é uma questão do professor se ver realmente como um estimulador e um mediador dessas práticas. Por isso é que tem que pensar nisso e buscar novos conhecimentos, buscar novas práticas para trabalhar com as crianças. Na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o ensino da arte ele tem como finalidade estimular e instigar a criatividade, a imaginação das crianças, sendo que esse processo é mais importante do que o produto final. Então, não se importar com o que vai sair lá da arte, mas como essa criança acompanha o processo e como que ela vai se desenvolvendo no decorrer dele. E o planejamento das aulas, ele deve ser elaborado para que os alunos participem desse momento, mas que vejam como uma atividade lúdica e que seja de interesse deles. E também contextualizado com as demais disciplinas, não pode estar solto, como já falei lá no princípio, hoje não tenho nada o que fazer, vou lá dar uma atividade de artes. Não, ela tem que estar contextualizada. No decorrer do tempo também a concepção de criança passou a ser modificada. Por muito tempo lá na pedagogia, a criança era vista como um ser em miniatura e quando ela ia para a escola, ela estava lá só mesmo para ser cuidada, principalmente na creche, né? Na creche ela estava lá para ser cuidada. Então passou por essa modificação. E isso também, o ensino da arte, teve que passar também por essa modificação. Então a arte, ela traz a memória do ser humano, ela retrata a história do ser humano do decorrer da humanidade. O referencial curricular nacional para a educação infantil, ele aponta que a linguagem da arte na educação infantil
deve focalizar os aspectos referentes ao desenvolvimento da identidade do aluno, promovendo o fortalecimento da autoestima e da capacidade dessa autonomia, da autonomia e da independência. Antigamente a arte era vista como recreação, como eu já falei, e hoje tem que estar pensando mais nesses pressupostos da arte e articular esses objetivos entre a arte, a cultura e a estética. Aqui as linguagens da arte. A BNCC coloca as linguagens que a arte ela tem essas 4 linguagens. Então a dança, o teatro, a música e as artes visuais. Na frequência desse trabalho, elas têm que estar integradas e eles devem ser trabalhados, esses 4 eixos devem ser trabalhados dentro do conteúdo arte, né, da disciplina arte. Não tem uma sequência certa e nenhuma frequência, mas ele deve aparecer no decorrer de um ano letivo, ou de uma disciplina, ou de um período. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia triangular da Ana Mãe Terra. Ela propõe uma abordagem triangular onde o apreciar, o produzir e o contextualizar estejam todos juntos, estejam apresentados para os alunos. E dentro da proposta dela, ela propõe a democratização do conhecimento da arte, assumindo, né, que esses educadores assumam um compromisso de popularizar esses conhecimentos estéticos e artísticos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a organização do tempo e do espaço, tá? A organização do tempo na disciplina arte deve respeitar as possibilidades da criança relativas ao ritmo e interesse pela produção artística, ao tempo de concentração delas, bem como o prazer de realizar essas atividades. Deixamos aqui também uma dica, que é aconselhável que o professor esteja atento para redimensionar as atividades com os interesses, o ritmo e o tempo. Isso é fundamental para o desenvolvimento dessa disciplina. Não esqueça também de acessar lá no seu ambiente virtual, tem também algumas dicas de como trabalhar algumas atividades com artes. Se você puder, acesse, que muito contribuirá para a sua formação. Até a próxima aula. Olá! Neste vídeo, nós vamos falar sobre o ensino da arte e os seus segmentos. Aqueles segmentos que nós vimos lá no capítulo anterior, que são artes visuais, dança, música e o teatro. Vamos falar um pouquinho sobre essa disciplina e como esses segmentos passam por ela, né? Na rotina escolar, expressividade dessas linguagens tem que ser trabalhadas continuamente, seja com as músicas, com o teatro, com colagens, dança, modelagem, ou em uma conversa onde todos têm a oportunidade de falar e se expressar. Quando o professor vai propor uma atividade com arte, ele deve primeiro vivenciá-la. Ele não deve ir lá sem ter experimentado, sem ter visto o que aconteceu com o produto final, ou o que pode acontecer no decorrer, qual as perguntas que as crianças podem fazer, qual as dificuldades que podem surgir no percurso. Então, sempre que for propor, vai lá vivenciá-la, vai conhecer um pouco do que vai ser proposto, que você vai ter muito mais segurança na hora de aplicar a atividade. Não restringir a arte somente a pinturas ou desenhos prontos. Sempre buscar apreciações de obras, buscar técnicas diferenciadas de pintura, de colagem ou outros materiais de artes para poder estar fazendo com as crianças.
é repertoriá-los com material diversificado. As artes visuais são linguagens, formas de expressão, de comunicação, mostrando sua presença fundamental na educação infantil. Então, ao desenhar, ao colar, ao pintar, a criança está tendo contato com diversos materiais e oportunidades de se expressarem e sentir sensações, sentimentos e pensamentos também, e também integrar com os demais integrantes, participantes do grupo, e desenvolver a socialização, a autonomia. Vários são os materiais que podemos usar nas artes visuais: lápis pretos, giz de cera, brochas, rolos de pintar, espátulas, papéis os mais diversos. Para estampar, pode-se usar diversos materiais, cotonetes, plástico bolha, garfos, as próprias mãos, canudos. Diversos materiais devem ser oferecidos para as crianças para que eles possam manuseá-los, utilizá-los e ter contato, para garantir que eles, através desta brincadeira, dessa atividade, eles se desenvolvam integralmente, né? No ensino fundamental, esse trabalho já muda um pouquinho. Então, ele tem que estar mais relacionado a conhecer as técnicas de pintura, conhecer os autores, os pintores, conhecer as telas, as esculturas. Então, já muda um pouquinho mais o foco e também o professor, para fazer isso, o educador também tem que conhecer, tem que gostar de apreciar, de vivenciar essas situações, de conhecer as artes, saber de quem explicar como que são as técnicas para os alunos. A dança, ela une o pensar e o sentir no movimento do corpo. Então, ela une os dois. Então, essa criança, quando ela vive este momento da dança, você está proporcionando para ela que ela desenvolva o aspecto motor, a concentração e a espontaneidade. E ela também deve ser explorada com outras práticas corporais, usando movimentos rítmicos, organizando os passos e muitas outras possibilidades que vão surgir aí no decorrer, né? A música, como a gente já falou lá, a música ela deve estar presente em todos os momentos, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. E também o segmento música deve constituir de atividades concretas, planejadas e contextualizadas. Então, não adianta, como já citamos aqui, pensar em atividades assim na hora. Hoje vamos dançar tal música. Não, todo o processo, toda atividade tem que ter intencionalidade. Até para garantir o direito dessa criança, o direito que ela tem de se desenvolver integralmente e de ter contato com essa linguagem. Uma das coisas também que a linguagem musical pode contribuir, e a criança também ela participa, é a imitação. Então, é muito presente nessa faixa etária. Então, ela imita os sons vocais, os movimentos corporais, como a dança. E isso para isso também, como já falamos lá, o professor também tem que conhecer a importância desses movimentos e conhecer alguns ritmos, até alguns instrumentos musicais, se conseguir tocar, se conseguir levar algumas coisas dentro da sala de aula. O canto também é fundamental, porque, como já falamos, as crianças cantam o tempo todo. Então, assim, ao cantar, elas estão se expressando, desenvolvem a oralidade, é muito fundamental para o desenvolvimento da oralidade. E lá na frente, no ensino fundamental, o letramento e a alfabetização. Vai servir muito essas músicas que irão aprender aí desde bebê, vai ser muito importante lá na frente.
como já citamos aqui, então é muito importante apresentar para as crianças músicas do cancioneiro popular, músicas brasileiras, até algumas músicas também, às vezes pode ter alguma palavra também estrangeira que tem dentro das músicas, principalmente quando elas trazem algumas músicas de casa, que elas costumam ouvir, né? Então, às vezes tem algumas palavrinhas que eles facilmente aprendem. Mas essas músicas do cancioneiro popular serão muito importantes na alfabetização. Então, estar presente na rotina da educação infantil. O teatro também é uma linguagem fundamental. Quando eles são pequenos, são apresentados pequenas dramatizações. Nos primeiros momentos, provavelmente com os pequenos, o professor que vai ter que fazer essa linguagem teatral, mas aos poucos essas crianças vão sendo incentivadas e elas vão poder participar dessas dramatizações e dessas encenações. Fundamentais também para o desenvolvimento da personalidade, o desenvolvimento social, cognitivo. Então, aqui concluindo, o ensino das artes com os seus segmentos são excelentes possibilidades para o desenvolvimento de diferentes aptidões na vida do ser humano, na vida dessa criança, desde lá o bebezinho. Sendo assim, nas escolas faz-se necessário uma reflexão sobre as aulas de arte, com a proposta de formar cidadão que valoriza as expressões artísticas e a sua cultura. Então aqui a gente coloca essa importância e o quanto é importante o nosso trabalho do educador que vai lidar com o bebê até lá no ensino fundamental, de trabalhar essas linguagens fundamentais. Veja quanto é importante a nossa formação e a nossa participação na educação dessas crianças. Deixo aqui uma dica de leitura que está lá no seu ambiente virtual, na biblioteca virtual, e até a próxima. Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre o desenho, os primeiros traços da criança. Aqui vou fazer uma citação de Reis 2016 que está na sua biblioteca virtual. A criança descobre muito cedo o lápis e o papel e percebe que pode deixar nela suas marcas. O desenho infantil é muito importante para o acompanhamento do desenvolvimento da criança. E ele é objeto de estudos de muitos pesquisadores. Ele expressa várias linguagens da infância, diz muito sobre o desenvolvimento psicológico e motor. E diz também sobre a percepção que a criança tem sobre o seu corpo, sobre o esquema corporal, no desenvolvimento, durante o desenvolvimento de acordo com as faixas etárias da criança. Então, os primeiros traços das crianças são os rabiscos, que a criança faz por prazer. E muitas vezes não utiliza somente o papel, não. Ela utiliza a parede, a geladeira, o que tiver lá ao alcance dela e que for vontade dela. Esses rabiscos, eles têm um nome, eles se chamam garatujas. E essas garatujas, nós, educadores, vamos descobrindo com o tempo que elas assim dizem muito, muito, muito sobre a aprendizagem deles. Esses desenhos, eles devem ser objetos de estudos do professor também, que ele, através deles, vai percebendo como a criança interpreta o mundo, como está o seu desenvolvimento. É necessário também ouvir o que a criança tem a falar sobre o seu desenho e nunca chegar e falar assim, você desenhou uma casa? Não afirmar o que a criança desenhou, sim perguntar, que provavelmente o que você acha que é uma casa pode ser outra coisa, de acordo com a imaginação dela e de acordo com o momento que ela está vivendo. Na sala de aula também é muito importante ter um cantinho do desenho. Então, nos momentos de intervalo das atividades, sempre deixar lá exposto papéis para ela rabiscar, lápis, giz de cera, canetinhas, papéis cortados com figuras geométricas ou outras formas também irregulares, para que ela possa se expressar através do desenho. As primeiras escritas das crianças são as garatujas.
Então, a partir dos 3 anos, ela começa a imitar a escrita dos adultos. Então, se você perguntar para ela, escreve seu nome, ela vai tentar imitar, ela vai fazer alguns rabiscos que podem ser considerados rabiscos, mas se você perguntar, ela vai dizer que escreveu o seu nome. E nessa faixa etária, a oralidade já está bem desenvolvida e ela passa a nomear. A criança desenha o que ela interpreta do mundo, as suas preferências e muitas vezes a sua realidade. Algumas crianças também, elas desenham nos espaços limitados. Você dá uma folha, ela desenha num cantinho. Isso pode ser também que ela apresente alguma dificuldade emocional, uma timidez, ou então ela acha que se desenhar espontaneamente, se usar todo o espaço do papel, ela vai ser repreendida porque não fez um desenho bonito, ou os pais vão questionar. Então, isso não deve acontecer. O desenho da criança sempre tem que ser elogiado, sempre tem que ser perguntado e elogiado, porque ela pode não querer desenhar mais. Na fase das garatujas, quando o desenho começa a apresentar formas, quando torna-se difícil para o professor verificar o que a criança desenhou, é bom estar perguntando e pedir para que ela conte também a história do desenho. Quando você fizer isso, pedir para que ela conte, ela está desenvolvendo a oralidade, a imaginação, está falando sobre si também. Algumas crianças também, elas desenham desenhos repetitivos. Isso significa que elas têm um repertório muito, muito pequeno do que é o desenho, são repertoriadas muito pouco, ou então elas decoraram aquele desenho, aquela forma. Elas não conseguem desenhar outro desenho, porque só decoraram aquele e também não se sentem tímidas, podem se sentir tímidas para poder se expressar através de outros desenhos, de outras formas que muitas vezes podem não ser as convencionais. Então, assim, nunca criticar um desenho de uma criança. Enfatizo isso porque é muito fundamental para a sua formação. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as etapas do desenvolvimento do desenho. Então, é muito importante para você, professor, saber identificar as etapas. Como eu já disse, você vai saber como a criança interpreta o mundo e como ela está referente ao esquema corporal. Aqui nós vamos estudar 2 especialistas, que é o Britton e o Lowenfield. Então, eles 2 fizeram uma tabelinha de como são os desenhos das crianças de acordo com a faixa etária. Muitos outros pesquisadores, educadores também fizeram, mas aqui nós vamos falar sobre esses 2 autores e como o desenho demonstra a personalidade da criança. Essa fase da garatuja desordenadas, do qual a criança ela faz os desenhos sem controle dos movimentos. Então, ela movimenta, mas não utiliza, ela não tem controle dos movimentos. Então, ela vai onde ela quer, né? A segunda fase são as garatujas controladas. Aqui ela já está mais dentro do espaço, elas já começam a aparecer pontiagudas, olha, desenhos pontiagudos, riscos mais ordenados. Então, nesse movimento, ela faz traços longitudinais, e alguns podem até aparecer os limites circulares. Nesta fase, é a garatuja nomeada. Então, nesta faixa etária, que é próximo dos 2 anos e meio, 3, a criança ela já começa a ter formas, olha, já começa a circular, o desenho já modificou. E ela, se você perguntar, ela consegue nomear o que ela desenhou. A fase seguinte é o desenho pré-esquemático. Aqui, essa criança deve estar por volta dos 4, 5 anos. Então, ela já começa a formar o esquema corporal, ela já começa a perceber o seu corpo, ó. Mas, porém, ainda não percebe, não tem noção de lateralidade, não percebe que temos 2 braços, que temos 2 pernas, 2 olhos. Então, ela desenha as pernas saindo da cabeça, porém já consegue colocar, aqui falta um olho, porém já consegue colocar alguns outros atributos.
A próxima fase, e essa fase já é quando a criança já está por volta dos 7 anos e está no fundamental, são as fases, a fase esquemática. Então a figura urbana já começa a aparecer com todos os atributos e já começa a ter plano de fundo, como essa figura representa. E já faz o sol, a chuva, então ela já está bem repertoriada quanto ao esquema corporal. Provavelmente já está bem desenvolvida lá nas suas habilidades. E por último, quando a criança está por volta dos 10, 12 anos, que é a faixa etária, que é o término da faixa etária do qual o pedagogo vai trabalhar, ela apresenta já características como o sexo, roupas, calçados, posições de braços, pernas, e o espaço também tem linha básica, deixando de ser o plano. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, enquanto as crianças desenham, elas criam objetos e também, enquanto desenham ou criam objetos, também brincam de faz de conta e verbalizam o que estão fazendo. Aqui vou deixar uma dica de leitura na sua biblioteca virtual. E também você vai poder acessar também nesse link, você vai conhecer um pouquinho mais, vai se aprofundar um pouco mais sobre a linguagem do desenho e as suas fases. Espero que tenha gostado da aula. Até a próxima!